Passo a palavra agora para a professora Elizabeth. Obrigada. Boa tarde a todos. Também, como a Maria Helena, agradeço bastante a presença de todos aqui e tenho certeza que na hora da abertura dos diálogos nós teremos muita coisa para conversar e também eu acredito que todos nós vamos poder fazer alguns elos entre essas três apresentações que elas se organizaram separadamente, mas eu acredito que tem bastante ponto de encontro. Como os outros, eu queria dizer que eu também não sou especialista em Harvard, eu não estive em Harvard estudando ou pesquisando Harvard. O meu interesse e o meu estudo o porquê que eu trouxe esse estudo e o interesse em cima da reestruturação curricular de Harvard foi porque eu estava desenvolvendo o meu projeto de livre docência e trabalhei fazendo uma grande pesquisa com os professores da Unicamp a respeito do que eles estavam vendo, como eles estavam sentindo as questões curriculares implementadas no momento que eles estavam passando e uma segunda dimensão, como eles entendiam que deveria ser essa estruturação curricular com vistas a esse nosso novo século. Então, a partir desses resultados, e no mesmo momento que eu estava tendo esses resultados, essa reestruturação curricular de Harvard estava acontecendo, eu fui verificar o que é que eles estavam pretendendo para o currículo deles e reconheci muitos pontos de encontro com a intenção, com o desejo mencionado pelos nossos professores. Então, o que eu vou apresentar é esse estudo, o interesse, né, e ele se tornou uma parte do meu trabalho, o interesse em conhecer o que é que estava acontecendo lá. A reforma de Harvard, ela começa em 2001 com o reitor Summers fazendo um convite ao corpo docente, particularmente da Faculdade de Artes e Ciências, para que os professores pudessem pensar, isso aí é a frase dele, né? Então, muito do que eu estou trazendo aqui é do relatório da reestruturação. Então, ele pediu aos professores para que eles pudessem estar pensando cuidadosamente sobre o que eles estavam ensinando para os alunos, como estavam ensinando e também reconhecendo que sempre é possível fazer uma melhora no curso, no currículo, na forma pedagógica que esse currículo estava sendo desenvolvido. Bem, o que ele procurava falar? Olha, se a gente tem alguns caminhos que estão acertados, o que pode ainda melhorar nesses caminhos? Bem, aí ele também colocou que o ponto principal dessa reestruturação curricular eram os professores, entendendo que eles são os responsáveis por essa forma de pensar conjuntamente. Conjuntamente é que é a melhor forma de fazer essa reestruturação. Se não pensar conjuntamente, você fica modificando algumas coisas. Então, não era uma mudança, não era uma reforma, era toda uma reestruturação. Então, toda reestruturação vai partir das discussões a respeito de que princípios nós queremos para essa reestruturação. Não sei se aquela cadeira está atrapalhando um pouco. Bem, ainda, o professor, o reitor, coloca que essa discussão toda sobre a reestruturação deveria estar assentada nesse corpo docente que, tomando para si a necessidade, a importância da discussão, ele se torna um corpo ativo, um corpo docente bastante ativo, né? Nesse papel que para o Summers é extremamente importante. Nessa altura também, ele tinha, o Summers como reitor, tinha claro que a Universidade de Harvard é uma universidade extremamente de pesquisa e uma primeira universidade no mundo, tida como a primeira universidade no mundo, caracterizada com essas questões de pesquisa.
E ele queria que a responsabilidade dos professores fosse também, igualmente, no sentido do ensino. Não que o ensino fosse ruim, mas que tivesse essa primazia nas preocupações dos professores. Bem, então, de forma geral, a Universidade de Harvard, ela faz revisões, ela faz discussões e realmente modificações de 5 em 5 anos ela está fazendo. Esta agora foi tomada como a mais importante, a mais geral das reestruturações acontecidas nos últimos 30 anos. Bem, qual que era a ideia do Summers e que isso foi abraçado por todo o corpo docente de Harvard? O que eles queriam? Fazer com que, através dessa reestruturação, a universidade pudesse se manter sempre jovem. Né? Então, o que era? Fazer com que a universidade respondesse ao tempo presente. Era essa a preocupação e foi traduzida dessa forma. Aí o processo foi, através da reflexão dos professores, que eles pensassem durante esse processo, não na reforma pela reforma, mas que tipo de consequência essas reformas iam ter na vida dos estudantes. Que tipo de modificações isto iria fazer na concepção de conhecimento, que iria fazer na concepção de formação. Aí essa discussão, ela foi desenvolvida de forma bastante democrática e foram feitos grupos de estudos, tendo professores, alunos, ex-alunos e administração. Então, por isso que ela foi caracterizada como uma reforma bastante ampla, né? E aí foram organizados 4 grupos de trabalhos e 4 grupos temáticos. Então, um grupo de trabalho se preocupou com olhar as questões mais particularmente da formação geral. O outro sobre a experiência acadêmica. O outro sobre os estudos concentrados, que para nós seriam as habilitações aqui. Se a gente puder fazer um sinônimo, né? Trazer um sinônimo. E aí ainda um outro grupo sobre os aspectos pedagógicos. Todos eles tinham como tarefa, como ponto e princípio de desenvolvimento, pensar o que significava ser educado nesse atual tempo histórico, para essa sociedade, para a sociedade que a gente está. Quando ele dizia para a sociedade que nós estamos, havia uma preocupação de se colocar que não era só para o tempo presente, mas olhando essa formação dos alunos que estarão como profissional atuante durante um tempo aí de décadas. Né? Então era essa a preocupação com o princípio, o que estaria reunindo ou unindo os 4 grupos temáticos. Bem, os 4 grupos temáticos discutindo juntos, e essas discussões, o que o grupo fazia como discussão pequena, era discutido depois em assembleias grandes, eles chegaram a esta fundamentação da onde suportar, da onde basear a reestruturação curricular. Assim como o mundo e a forma como percebemos e estudamos mudam, né? É responsabilidade da Faculdade de Artes e Ciências rever tanto a estrutura como o conteúdo da educação que a faculdade provê aos estudantes. Então, ele olhava dizendo, de novo, a intenção de manter a universidade sempre jovem, de novo, a intenção de verificar quais eram os alcances atuais das concepções de conhecimento, como desenvolver isso de uma forma integrada agora numa nova arquitetura curricular. Estes grupos chegaram a esta primeira conclusão. Isso está nesse relatório. Então, a primeira conclusão que chegaram é: em uma era de crescente especialização, profissionalização
e fragmentação, tanto na educação superior como na sociedade mais ampla, nós reafirmamos compromisso com uma educação liberal nas artes e ciências. Nosso objetivo é prover os estudantes com conhecimentos, habilidades e hábitos de mente que os capacitem a se beneficiarem de uma vida de aprendizagem e a se adaptarem a mudanças. É bem interessante essa colocação que induz, a partir daí, as modificações, porque ele pontua que realmente o mundo presente é um mundo da profissionalização e da especialização toda fragmentada. E que para fazer frente e mesmo estar a par desta fragmentação, nada substitui uma formação geral, nada substitui uma formação cultural mais ampla. E que é sobre essa formação cultural mais ampla que toda uma outra parte de formação, que seria então a formação especializada, seria acoplada. Tá? Esta seria o suporte para, sobre ela, vir a base da profissionalização. Bem, Harvard, dessa forma, ela apenas explicitou alguma coisa que já era a tradição dela, mas ela coloca ali, olha, nós reafirmamos, Nós reafirmamos nossa convicção nisso. Então, obviamente, tudo isso estava suportado em um número grande de pesquisas e também em pesquisas com personalidades que passaram por Harvard, que eles levantaram perguntando o que a passagem por essa formação universitária tinha deixado, ou tinha dado como significância, ou tinha alguma significância nas questões da personalidade do aluno e nas questões da formação profissional. Então, com este suporte é que eles reafirmam aquela convicção. Também eles vão deixar claro o que eles estão entendendo por isso de educação liberal para este nosso milênio, para esse novo milênio. Isso foi em 2001, quer dizer, o processo começou em 2001, tinha uma previsão menor de tempo de discussão e só começou a ser implementados os resultados a partir de 2007. Então, nós estamos com menos de um ano, porque eles começam em setembro, menos de um ano com a implementação desse novo currículo. Então, ele coloca ali, o que é a educação liberal? Nós acreditamos que a educação liberal deveria capacitar os estudantes a desenvolver múltiplas perspectivas sobre si mesmos. Esse já é um dos pontos extremamente novos, extremamente diferentes, porque quando o aluno entra na universidade, essa não é uma preocupação que a universidade tem explicitamente, e aqui eles colocam explicitamente, com essa perspectiva de si mesmo. E sobre o mundo, então, de si mesmo e sobre o mundo, e dar-lhes o conhecimento, o treino e as habilidades para imprimirem um sadio fundamento para as suas vidas. Que ao final, quando você coloca o discurso da reitora lá, que ela fala que esse é o mais importante, trabalhar uma formação para a existência. Você lembra que ela coloca, Que ele fala. Bem, outra coisa que ele diz ali é perspectiva sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, esse ponto do mundo também vai ser muito claro na forma da reestruturação que eles vão fazer. Eu vou aqui apenas apresentar os princípios, porque talvez o tempo também não me permitisse apresentar mais. Com isso, o que é que eles fizeram? Eles organizaram a revisão em 6 eixos. 3 que estão relacionados com essa transformação do mundo. Como perceber qual era, que direção tinha essa transformação do mundo. E 3, então, que tipo, como educar para essa transformação do mundo da qual chegaram à conclusão. Qual era o caminho dessa conclusão do mundo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que está assim. Bem, quanto às transformações do mundo, o que é que eles entenderam? O mundo hoje tem uma ênfase
ênfase de internacionalização. Entenda essa ênfase de internacionalização como trabalhar as questões e trazer essa perspectiva para a visão dos alunos. Então, uma dos eixos da reestruturação foi propiciar para os alunos essa experiência internacional. Isso agora, ela está dentro da estrutura curricular, mas a introdução dessa internacionalização, dessas possibilidades, dessa experiência, ela também vem calcada muito na pesquisa que fizeram dos alunos que saíam para aquele que eles chamam de termo de verão, quando os alunos saíam e faziam cursos em outros países, em outras culturas, e traziam uma avaliação extremamente positiva. Então, das duas perspectivas, a perspectiva de entender que havia daqui para frente uma perspectiva de transformação do mundo num sentido de internacionalização. E segundo, como estes alunos que já haviam feito, como curso de verão, estágios fora, faziam a valorização dessa experiência. Aí a perspectiva que está colocada no relatório é essa: como educar os alunos para serem, sensíveis cidadãos do mundo. Essa que é a perspectiva. É com esse olhar que procura ser desenvolvida essa experiência. Então, eles dizem assim, que não é só a questão de adquirir conhecimentos de língua estrangeira, porque desde sempre Harvard oferece a possibilidade de conhecer 60 línguas. Então, não é só essa questão de conhecer uma língua, mas de aumentar o conhecimento sobre a cultura dos povos. A ideia de ampliar a bagagem cultural, tá? É de preparar para trabalhar e agir profissionalmente em diferentes ambientes culturais. Então, é essa que é a ideia de por que um dos eixos da reestruturação curricular tem ponto central na experiência internacional. A outra colocação é a respeito de como está rápida as mudanças científicas e as mudanças tecnológicas, e que isso afeta todos os estudantes. Isso não afeta só os estudantes das áreas científicas ou das áreas exatas ou das áreas biológicas, afeta todos os estudantes. E que todos os estudantes, então, deveriam estar passando por esse conhecimento a respeito da revolução científica em processo. E ainda que não é mais possível fazer a formação em áreas estanques, em disciplinas separadas. Há que fazer a formação através da interdisciplinariedade. E isso foi trazido à luz, inclusive pelas pesquisas que hoje Harvard desenvolve, que elas não são só numa área, elas arrebentam as delimitações de áreas e invadem várias áreas. Então, elas, na verdade, não conseguem mais ser só uma pesquisa disciplinar. Com relação aos aspectos pedagógicos, que foi o ponto mais importante? Com essa ideia da não possibilidade de formação em áreas estanques, a importância, a necessidade de que o ensino seja mais interdisciplinar. Eu diria, na verdade, que o ensino seja interdisciplinar. E com isso, então, a ideia de engajar intelectualmente os estudantes com as pesquisas dos diferentes professores, por causa dessa colocação que eu fiz, que as pesquisas não conseguem mais ser só dentro de uma área. E como estar resolvendo essa questão da interdisciplinariedade? O Leandro apresentou que um dos pontos difíceis para a Universidade Nova será a formação desses professores para trabalhar dessa forma. Harvard utilizou
ela tem vários centros de apoio pedagógico e estes centros foram solicitados a se organizarem para daqui para frente dar apoio aos professores que possam eles estar aprendendo essas novas formas de trabalhar e trabalhar interdisciplinarmente. Então foi solicitado esse apoio à própria estrutura que Harvard tem. Então os cursos planejados conjuntamente por professores de várias áreas, então não é um só. Estes cursos, vocês vão ver, eles não são mais cursos introdutórios, nem cursos disciplinares, mas cursos temáticos, tá? Através de grandes temas que ele também apresentou agora. Então a ideia era essa, de romper os limites demarcados, né? Promover então a interação de alunos, o diálogo de vários professores, o diálogo entre os vários alunos, e que todos pudessem ter uma mesma linguagem. Bem, então era essa, planejar a cooperação entre os professores das diferentes faculdades profissionais. Então, como o Leandro colocou, os professores ficam em faculdades separadas, em faculdades profissionais isoladas. E a ideia, então, é de retirar. No relatório também está escrito que, apesar da universidade ainda estar estruturada em departamentos, em faculdades e departamentos, já está sendo formado um novo grupo de estudos para repensar como é que vai ser feita a alocação, que não seja mais em departamento que coloca professores da mesma área se conversando entre si. Então ainda não tem claro como é que vai ser, mas há uma ideia de pensar, colocar estes vários professores conversando, planejando, se formando agora de forma diferente juntos. Outra colocação é em relação ao método de estudos, ao método de docência. Então, há uma perspectiva de que a docência seja através de comunidades de aprendizagens, não mais de tão grandes salas com um número grande de alunos, mas professores com um pequeno grupo de estudantes. Isso também já está sendo implementado e a própria reestruturação física da universidade, né, já está sendo pensada em repartir grandes salas em pequenas salas, em salas menores, para o encontro de pequenos grupos. Então, a ideia é essa, de organizar os cursos não mais em disciplinas introdutórias, mas integrando dessa forma, né, múltiplas disciplinas, integrar teorias diferentes, que esse é um outro ponto de grande aprendizado. Quer dizer, foi lançado tudo isso, e eles estão, então, pelo suporte do fundamento ser tão forte, há agora toda uma movimentação para que isso seja alcançado. Então, está integrando teorias diferentes e as tradições disciplinares, eliminar isso tudo, né? Então, os cursos não são mais introdutórios, nem de responsabilidade de um departamento só. Eles poderão ser de responsabilidade de vários professores ou de um professor com um amplo conhecimento, não um professor com um conhecimento específico. Ainda a ideia de que está no relatório que cabe à universidade, uma vez tendo aceito todos esses princípios, a organizar esse apoio para que os professores possam ousar nesse novo desafio, né? Entender e trabalhar nesse novo desafio. Outra colocação que foi feita e introduzida nessa reestruturação é a vinculação dos alunos com instituições de serviços públicos. Normalmente, atualmente, já 47% dos estudantes desenvolvem atividades voluntárias em serviços públicos. Isto está sendo colocado no currículo e trabalhado
institucionalmente, como grandes projetos, com temáticas, discussões de temáticas. Então, os alunos têm a experiência e fazem uma grande reflexão sobre essa experiência. Isso também foi colocado no currículo porque os alunos apresentavam interesses em carreiras no serviço público. E também buscam, como princípio, esses laços mais estreitos entre as atividades acadêmicas e os serviços públicos. Outra coisa foi, então, desenvolver essas pesquisas, esses trabalhos, né, em outros países, com créditos para a formação do aluno, né? E o entendimento é que isso enriquece o aluno e enriquece o currículo do aluno. Outro informe, que também vem todinho dessa discussão inicial, é repensar essa base científica, mas no sentido de promover todo um fundamento básico de uma educação científica para todos os alunos. E ainda mais um eixo, né, não diria o último, né, só por apresentação, que é um dos últimos, é o eixo da ética. A ética tomada como uma posição de todos os profissionais com um comprometimento ético. Portanto, a ética não seria uma disciplina, ela seria temáticas trabalhadas transversalmente a tudo que o aluno vai aprender, toda estruturação curricular. E ainda as artes. A Harvard é uma universidade que tem um volume de expressão artística. São 5 orquestras, 12 corais, 18 grupos de dança, 16 grupos de teatro, 2 bandas de jazz. Então, isso já acontece. E isso foi tomado na discussão como um importante elemento para a formação geral e mesmo para a formação específica naquelas habilidades de concentração. Então, a questão da arte, a vivência da arte também está sendo um dos eixos dessa formação geral. Terminando, que eu vou só apresentar que a questão dos estudos concentrados vai seguir os mesmos objetivos trabalhados como pontos principais dessa reforma e continua buscando formar pensadores independentes, formar rigorosamente com um pensamento rigoroso e com conhecimento criativo. E ainda desenvolver trabalhos em área disciplinar como multidisciplinar. E isso na área da concentração. O que eu estava falando antes era na área da formação geral. Isso na área da concentração. Bem, esse aqui só alguns dados de Harvard. Ela é a universidade mais antiga. Ela é de 1636. O nome dela vem desse John Harvard, né? Ela nunca foi uma universidade de filiação religiosa, como normalmente as universidades americanas nasceram. Ela é uma universidade de pesquisa e essa atual reestruturação tem isso, reforçar mais ainda o papel de ensino dela. É só um dado que as mulheres começaram a frequentar Harvard em 1943 e ela hoje tem 19 mil, quase 20 mil estudantes, 2 mil professores, trabalham nela 11 mil profissionais, já formou 300 profissionais, estudantes, tem um patrimônio aí de 63 bilhões e ainda foi acrescido nos últimos 5 anos 7 bilhões de dólares, né? 7 presidentes saíram dela, produziu 40 prêmios Nobel. Ela hoje não paga as taxas da universidade. Estudantes que passam, são meritocracia, né? Ela seleciona. Então, estudantes que têm uma renda menor que 60 mil ano não paga a mensalidade. E no ano de 2006, antes dessa implementação curricular,
1.100 estudantes haviam desenvolvido trabalhos no exterior. Obrigada, viu? Bom, boa tarde, meu nome é Pedro, sou professor aposentado dessa universidade, mas convidado também. Eu queria fazer uma pergunta para os três expositores, que não é uma pergunta que fizesse um pouquinho de considerações a respeito do que entende pelo conceito de formação. Eu sei que isso é uma coisa meio ampla, mas assim, alguns pensamentos a respeito. E não só de modo geral, mas na perspectiva de quais seriam os aspectos neste cenário e o conceito de formação mais deficientes da universidade brasileira. Ficou claro? E quais seriam os aspectos que, à luz desse conceito de formação que vocês exporiam, seriam os aspectos mais deficientes na universidade brasileira hoje? Eu acho que a gente poderia, por favor, estar trazendo outras. Se vocês quiserem se aproximar, eu agradeço. Que aí eles podem estar respondendo as questões ou em conjunto. Boa tarde, meu nome é Laís, eu sou estudante de doutorado do Instituto de Geociências, do Departamento de Política de Ciência e Tecnologia. E eu queria dizer que eu achei as três experiências muito interessantes, mas eu senti falta de uma reflexão sobre as especificidades da América Latina. Como isso se relaciona com o nosso contexto? Eu poderia dizer Brasil, mas eu tenho uma referência forte da América Latina, de entender que tem muita semelhança, muita coisa parecida acontecendo aqui. Mas então, quais seriam as especificidades do Brasil e da América Latina, se vocês preferirem? Obrigada. Bem, eu sou José Humberto, sou aluno de doutorado aqui em Educação e sou professor da Universidade Estadual da Bahia. E professor Tesley, eu acho que o senhor não lembra, mas eu estava na organização do Universidade em Debate, o debate que você esteve junto com o professor Nelmar e com o professor Roberto Lé, a professora Ronalda Barreto, enfim. Eu fiquei muito inquieto com a explanação, né? Até porque na Bahia ferve muito essa discussão. Ela não é tão passiva, talvez, como em outros estados. Não só por ter sido o berço da implantação da Universidade Nova, como também por ter abarcado as cotas como uma ação afirmativa. E tem algumas questões, mas é mais um convite, uma sugestão para a organização, que é aprofundar mais a discussão. Eu acho que nós trouxemos aqui um ponto de vista, o contrassenso é fundamental, inclusive eu acho que os estudos do professor Roberto Lé é um contraponto, sem querer fazer negação da Universidade Nova, mas eu acho que traz algumas reflexões interessantes. Reflexões estas que eu quero levantar alguns pontos, inclusive levantar que o problema da universidade pública brasileira não está no acesso somente, mas na permanência. A exemplo disso, a gente faz um estudo hoje da professora Delcele Queiroz, que é justamente a entrada e a permanência de negros nas universidades públicas. Não é necessário apenas as cotas, não dá para pensar apenas numa política de entrada para negros na universidade. Eu acho que quando a universidade usa o slogan formar mais, né, entrar mais e qualificar melhor, eu acho que o primeiro item desse slogan é muito perigoso. Não é interessante apenas pensar nessa entrada, mas qual é realmente a capacidade da permanência desses estudantes na universidade pública. Um outro ponto também que eu acho interessante refletir, que também já foi levantado pela apresentação da professora, é como formar professores para dar conta dessa nova estrutura da Universidade Nova, que é um desafio que o professor lá da UFBA tem encontrado, que é um desafio nosso e uma resistência também do Sindicato dos Professores Universitários.
que é linda a proposta, e interessante é ver de onde parte essa proposta, né? Observando a apresentação da professora, parece que há um diálogo muito estreito com a proposta da Universidade de Harvard. Agora, há um problema crucial que nós estamos falando de contextos diferentes. Nós estamos falando de América Latina, de Brasil e não dos Estados Unidos, onde a ideia da meritocracia é muito mais forte, muito mais perversa que nos Estados Unidos. Sou Elizabeth Mercúrio, aqui professora colaboradora da Faculdade de Educação, e eu acho que tem inúmeras questões que a gente poderia levantar, dúvidas, e de fato é um tema envolvente para quem está discutindo as questões de educação e quem está vivendo na universidade. Mas eu vou trazer um ponto só entre vários que a gente poderia estar colocando, e de certa forma ele vai em direção que o Pedro colocou, ele complementa alguma observação, que diz respeito ao próprio entendimento da educação e do ser educado, né? E nessa direção, eu acho que tem um aspecto que nos preocupa, porque já vem preocupando, que é principalmente a questão da passagem ou da entrada, do ingresso para a universidade, pensando nos níveis anteriores, né? Nós já temos tido muitas dificuldades com o ingresso na universidade, em função das dificuldades do que é o processo educacional, o que é a educação nos níveis anteriores e o que é aquilo que o aluno, o estudante encontra na universidade. Nessa perspectiva, nós temos um entendimento da educação e do ser educado que necessariamente precisaria de um respaldo, digamos, de um entendimento de uma discussão nos níveis anteriores. Porque não dá para chegar educado de uma maneira e pensando de uma maneira, porque tudo isso implica, inclusive, em mudanças nos processos cognitivos, como você pensa, como você vê o mundo, como você vive o mundo, né? Então, se tem sido pensado nessas propostas, essa passagem, essa vinculação entre esse nível, que seria o ensino superior, e os níveis anteriores de formação, né? Não, eu não sei, é uma colocação para a mesa. Pode ser que vocês tenham conhecimento, se é que existe dentro de alguma dessas propostas essa preocupação já colocada, né? Ou se não existe, se vocês pensam uma maneira do como isso deveria ser trabalhado, né? Que me parece que todas elas envolvem não só iniciativas no interior da universidade, mas iniciativa mais ampla. A gente tem uma modificação do entendimento, né, da educação que perpassa, vai além do que ocorre dentro da própria universidade. Vou tentar ser rápido, questão da formação e deficiência da formação, né? Pergunta do Pedro. O professor Leandro tinha comentado da Banco Itaú, foi isso? Banco Itaú e umas empresas aí que estavam provavelmente pegariam profissionais bem generalistas, né? É isso? Eu trabalhei um tempo na PUC Minas, em Belo Horizonte tem duas faculdades de engenharia mecânica, a Federal e a da PUC Minas, e talvez a da PUC seja comparável até a da Federal, né? E a Fiat foi lá uma vez e estava fazendo uma reunião para discutir qual era o tipo de formação que a Fiat queria para os engenheiros que ela iria contratar. A resposta final da história lá é que eles não estavam muito preocupados com a formação técnica, não. Eles viram que o importante é que a pessoa tivesse uma capacidade de aprender tecnologias dentro da Fiat e, sobretudo, uma boa formação humana. Usando a palavrinha mágica, formação ética perfeita, para não dar problema dentro da empresa. O resto a gente cuida lá dentro. Então, quer dizer, não é exatamente o que eu acho de formação, mas é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Aí, deficiência da formação automaticamente está respondido, são aquelas deficiências de caráter moral, ético, que são as grandes deficiências na formação. Pronto, você fala um pouco. Eu prefiro responder todas, eu não pego. Também o Pedro perguntou o que é formação. Tem um clichê que eu gosto muito, que diz que formação é o que resta quando a gente esqueceu tudo que nos ensinaram, né? É o que ficou. Mas eu acho,
deficiências de formação, eu acho que são muito óbvias. Quer dizer, você pega um estudante de humanidades, hoje que contato ele tem consciência com arte aqui dentro? A gente tem uma galeria de arte aqui dentro da Unicamp. Quantos de vocês pisaram na galeria de arte nos últimos 12 meses? Eu também. Mas eu não vale, a minha mulher é pintora, não conto. Né? Tem uma orquestra sinfônica em Campinas. Quantos de vocês foram a um concerto nos últimos 12 meses? Melhorou. Mas tem gente que não gosta de música clássica. Quando vocês assistiram um show de rock ou de música brasileira? Está vendo? Somos poucos. Quantos leram um livro, um clássico, nos últimos 12 meses? Eu não li, eu li livros, mas não clássicos. Não vale esses do curso. Não, algum livro. A gente tem uma formação muito bitolada. Se eu fizesse essa pergunta num ambiente de física, a resposta seria bem menos, até estou bem surpreso aqui. Seria muito menos. A gente não tem formação geral, a gente tem um conceito da formação superior americana, que é o General Education, que é importante em Harvard, em várias universidades, não existe aqui no Brasil, não existe formação geral aqui dentro. E um outro problema que eu vejo na formação superior brasileira é o aulismo, o excesso de horas em sala de aula, em todas as áreas tem. Quando eu entrei na comissão, na comissão central de graduação da Unicamp, um curso de engenharia, num semestre, tinha 36 horas dentro de sala de aula por semana. Uma semana tem 40. A pergunta que você me faz, quando é que esses caras aprendem? Né? Tem que ficar o tempo todo. Qual é o tempo para eles? Então, eu acho. Bom, a Laís perguntou sobre especificidade, sobre especificidade da América Latina. A Universidade Nova é um projeto latino-latino, quer dizer, não tem americanos ou europeus. Essa historinha do Banco Mundial não é verdade, é balela. Quer dizer, é um projeto que foi feito aqui na América Latina. Agora, é claro que quando a gente olha para a reforma de Harvard, lá sim tem especificidades americanas. Essa abertura para o mundo, você pega um americano médio e não sabe achar os Estados Unidos no mapa mundi. Então, claro que ali a formação, a internacionalização é fundamental para ele. Você falar que é uma universidade muito rica. Né? Então, não é um problema. Inclusive, os estudantes de Harvard podem fazer um semestre aqui no Brasil. Eu quero colocar o Unicamp, eu já conversei com o pessoal da reitoria. Por que ele não pode trazer gente de Harvard para fazer um curso aqui no semestre? E já que eles estão indo para o exterior mesmo. Eles vão para a Bahia, eles vão para São Paulo, para o Rio. Campinas ainda não está, eu gostaria que tivesse nessa. Então, o modelo europeu também tem especificidade. A ideia da mobilidade na Europa tem uma dimensão que aqui no Brasil também é importante, mas é por outro motivo. Acho que mobilidade é um conceito importante que o processo de Bolonha trouxe. Zé Alberto, da UNEB, falou de acesso e permanência. A Unicamp, eu soube há pouco tempo, é uma das universidades que mais investe em permanência no Brasil. Ela usa hoje 14% da sua verba de custeio em programas de permanência. E não tem segredo, isso custa dinheiro. Dentro do contexto do Reúne, eu chamei atenção para isso, tem que ter dinheiro para permanência mesmo. Você mencionou cotas, eu não sou um defensor de cotas, ao contrário, eu sou o contrário a cotas, não acho que essa é a melhor maneira. Oi? Talvez o não tenha negros. Na minha tem. Aqui é muito difícil. Mas tem. Não tinha. E a pergunta sobre como formar professores, não pense que em Harvard está resolvido, não. Em Harvard é um problema sério também a formação de professores. E não tenha dúvida que qualquer programa desse tem que investir tempo e convencimento. É muito difícil convencer. Agora, tem um jeito que é muito fácil. Uma das assistentes do pró-reitor de graduação de Harvard me disse que é muito fácil. O professor universitário é um cara vaidosíssimo. Então você tem que chegar para ele e dizer: eu tive pensando em você é o cara indicado para blá 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 blá. E aí ele, se motiva para isso. É assim que tem funcionado lá. Aqui eu acho que funcionaria em muitos casos, em alguns não. Agora, uma coisa que é importante também na reforma de Harvard, que é importante mencionar, é que esses cursos novos, esses cursos de temática, grandes temas contemporâneos, são absolutamente abertos. Você chama um professor e diz: escolha sobre o que você vai falar. Então, em teoria literária, tem Bob Dylan, é um dos temas desses pequenos grupos, nessas comunidades. Né? Tem biólogo dando aula de metabolismo celular no nível molecular, que não é a área de formação dele, mas é uma coisa que ele gosta, se interessa, aprende e faz. Né? Quer dizer, e aqui eu acho que isso, existem estratégias, isso quer dizer, eu acho que é um problema que tem que investir, mas que, bom... A Beth falou sobre como é que a gente conversa com os níveis anteriores e com o acesso. É uma conversa difícil mesmo. No vestibular eu tento fazer isso hoje. Né? Tem os parâmetros curriculares nacionais para ensino médio, né? Os PCNs, e é muito difícil a implementação deles. Tem escolas que fazem um arremedo daquilo, tem outras que menos.
os vestibulares estão pensando, estão trabalhando para mudar nessa direção, mas é uma mudança difícil e complicada. Eu imagino que na medida que você começa a formar gente no novo sistema universitário, eu acho que o ensino médio é uma pequena parcela do problema. Como é que a universidade conversa com a sociedade como um todo? O que a sociedade espera da universidade e que resposta a gente dá? Por isso me preocupa muito a visão que a sociedade brasileira tem da universidade profissionalizante, né? E aí eu acho que a gente vai passar por um outro ponto, quando eu falei que tem que aumentar o número de ingressos. Eu não estou falando que tem que aumentar o número de ingressos na universidade, mas tem que aumentar o número de ingressos, possivelmente tem que aumentar o número de ingressos na universidade, mas é fundamental aumentar o número de ingressos no ensino superior. Universidade aqui no Brasil é a única forma de ensino superior que a gente conhece, infelizmente. Em lugar algum do mundo, a única opção, quer dizer, não é em lugar algum do mundo, o Brasil não é o único, né, mas em lugar algum do mundo que faz pesquisa, que a sociedade funciona de uma forma melhor do que a nossa, você só tem como opção universidade. A formação superior, hoje nos Estados Unidos e em vários países da Europa, a maior parte dos estudantes de ensino superior estão em cursos de curta duração não universitários. Isso faz parte, porque é assim que a coisa funciona. Nem todo mundo sonha em entrar na Unicamp. Você pega o efeito do ProUni nas inscrições de vestibular, foi fantástico. Caiu vertiginosamente o número de inscritos na Unicamp nos últimos anos, não só na Unicamp, em todas as públicas, como resultado do ProUni. Ah, mas a Unicamp é muito melhor do que uma privada que o cara vai ganhar uma bolsa. Mas o cara prefere para uma privada que ele vai ganhar uma bolsa. Tem motivos para isso. É raro você encontrar, hoje não mais, mas era raro há uns anos atrás, você encontrar um professor de uma escola pública aqui na região de Campinas que tivesse se formado numa universidade pública. Era muito difícil encontrar. Hoje a gente está encontrando, vocês fizeram alguma mágica aqui. Mas há 6 anos atrás era muito difícil encontrar. E era muito comum encontrar gente formada em privadas por aí, e sobrando vaga, uma forte evasão aqui. Por que isso acontece? A gente tem que entender que a gente vive dentro de uma sociedade com certas peculiaridades, a gente tem que viver de acordo com isso. Então, para continuar nesse mesmo tema, né, a questão da primeira e a da Beth foi da mesma forma, o do Pedro e a da Beth foi da mesma forma, que é a respeito do que é a formação. E formação é uma palavra muito importante. Formação, ela é diferente de informação. O que nós, na verdade, fazemos no Brasil, no ensino superior, de forma geral, é informação. Trabalha-se muito em formação e não formação. Nós tivemos em 68, com essa reforma universitária, uma pretensão no corpo da lei de que o ensino universitário pudesse ser um ensino que tivesse como base a formação real, a formação geral, a formação cultural, a formação que dá condições do indivíduo, daí para frente, se posicionar na sociedade como um profissional que tem a visão de sociedade, a visão de nação em primeiro lugar e não a visão de se dar bem no mercado de trabalho, que aí você trabalha uma formação apenas profissionalizante, apenas técnica, apenas com habilitação e não permitindo que esse formado se sinta parte dessa sociedade, mas se sinta vendo a sociedade como a possibilidade dele tirar dali o maior resultado em termos financeiros e não trazer para a sociedade uma significação de melhora do bem comum. Isso daí eu vejo que os alunos, eles são sempre produto do que é formado dentro da universidade. Vejo também que a universidade, da forma como estrutura a sua questão curricular, ela também é produto de uma pressão que vem de fora, que solicita viesadamente à universidade que forme esse profissional com essa habilitação técnica e que não forme o profissional com essa perspectiva mais ampla, mais cultural. Nós temos, não no Brasil, alguns defensores, sim, no Brasil, que são chamados como idealistas, mas fora daqui, uma preocupação que o sistema universitário forme o aluno profundamente com conteúdos intelectuais, com conteúdos de reflexão. Tem um autor, o Hutchins,
americano que diz que nada é mais prático do que uma boa teoria. Porque quando o aluno tem a fundamentação de por que agir no momento prático, sabendo as consequências daquilo que ele está agindo, ele está fazendo uma melhor prática. Só que aqui na universidade, por esse viés, esse erro todo, tanto da questão da formação da universidade, e como a universidade é vista lá fora, que você vem aqui buscar uma formação profissionalizante, o próprio aluno entra na universidade buscando essa formação profissionalizante. O próprio vestibular não permite que o aluno entre para a educação superior, mas entre para um curso da educação superior. Então, quando ele entra, o aluno já entra buscando essa formação mais técnica, mais profissionalizante. E quando você quer dar alguma coisa que seja mais conceitual, mais aprofundada, o aluno olha e acha que está perdendo tempo. Mas ele é vítima, ele tem, infelizmente, uma visão que lhe foi posta, né? Eu acredito que se a gente conseguisse, se tivéssemos conseguido fazer aquele curso naquela época, a Unicamp teria saído na frente, muito na frente, inclusive desse projeto da Universidade Nova. Mas a gente não conseguiu, particularmente pelos professores que não quiseram dar continuidade a essa discussão. E a gente procurava dar essa formação mais básica para o aluno. Eu penso que se a gente tivesse conseguido, nós começaríamos um processo do aluno começar a entender que ele entra na universidade para uma formação de si, de homem, de pessoa. E nesse homem, nessa pessoa, se faz a formação profissional. Eu acredito que ele começaria a ter isso. Mas toda a nossa estruturação do ensino superior é uma estruturação profissionalizante desde o começo. E o mesmo acontece com a questão da América Latina, que ela estava me perguntando, porque a gente não vê e não fala de uma integração com a América Latina. A questão da América Latina, ela teve universidade 400 anos antes do Brasil. Em toda a América Latina, a universidade em 1500 já começou em São Domingo, 1532 em São Domingo. Daí para frente, toda a universidade se formou vinculada às questões profissionalizantes. Na América Latina, nós tivemos uma outra reforma, que é a reforma de 1918, que é a reforma de Córdoba, cujos alunos pretenderam fazer uma visão de universidade da América Latina, mas não conseguiram. 40 anos depois, não, 60 anos depois, não, 50 anos depois, em 68, os alunos, de novo, num movimento latino, e que era um movimento europeu anterior e que veio para cá, procuraram novamente fazer essa reforma. Nós, no Brasil, fizemos uma reforma a partir desse movimento, vamos dizer, para calar um pouco os estudantes. Mas a forma como os estudantes começaram foi muito próxima da forma como começou a reforma de Córdoba. Tá. Daí para frente, o que a gente vai ter é tanto a América Latina quanto o Brasil se aproximando sempre mais do mercado e muito menos dessa formação mais ampla, mais geral. O porquê? Eu tenho a impressão que o ensino brasileiro, por tradição, e o ensino da América Latina, por tradição, se aproxima mais às questões de mercado e se aproxima menos às questões do homem. Tá? Então, eu acho que o que o Pedro perguntou, quais são os problemas, são todos eles. Nós temos essa tradição, nós temos, por causa da tradição, essa vinculação de vestibular já direta para curso. Por que nós temos essa vinculação? Todos os professores também foram formados dessa forma e eu encontrei professores mais abertos que queiram, né, você vê que tem um físico aqui, que quer essa formação mais ampla, eu encontro, mas não é um número ainda suficiente para realmente fazer uma reforma. Eu acho também que hoje, passados, sei lá, 6, 8 anos do tempo que a gente pretendeu fazer essa modificação aqui, eu percebo os professores muito mais abertos. E também o resultado da minha pesquisa com todos os professores também me descortinou isso, que os professores
na dimensão do ideal, na dimensão daquilo que eles desejam como estrutura curricular, eles querem uma formação mais básica, mais geral, uma formação geral, do que uma profissionalizante, o que foi para mim uma descoberta assim, bastante diferente. Eu não esperava ter isso como resultado. O que está errado é a forma como nós estamos aceitando a educação, a forma como a educação básica está sendo feita e nós estamos aceitando, as políticas como elas têm vindo de fazer a passagem do aluno de um ano para o outro de uma forma extremamente mal entendida, o que é essa progressão continuada do aluno. A progressão continuada era muito antes, em termos curriculares, antes para uma formação contínua desse aluno e não para ir passando o aluno de um ano para o outro. Ficou completamente mal entendida o que é essa progressão continuada. Com isso, apenas boas universidades estão conseguindo ter uma influência naquilo que alguns colégios estão formando. Eu me lembro muito bem que o Conveste sempre faz encontros, né, não para pegar só a experiência de Campinas, mas para mostrar que tem essa preocupação, faz encontros com professores do ensino médio, colocando para eles o que é o vestibular aqui, que ele está assentado na capacidade do aluno pensar, na capacidade do aluno refletir, na capacidade do aluno apresentar uma argumentação com coerência, etc. Então, isso pode mostrar para o professor a importância dele estar desenvolvendo nas suas salas de aula essa formação do aluno. Vejo que a formação do aluno no ensino médio, ela é propedêutica realmente, ela prepara para. Muitos dos alunos saem do ensino fundamental sempre com a perspectiva de vir para o ensino superior e no ensino superior adquirir uma profissão para ele, que também não é uma coisa acertada. Também como eu tenho um posicionamento muito claro em relação a essa questão de cotas e guardar 50% das vagas do ensino público para alunos que venham do ensino público, eu acho que nós precisamos ter cuidado com isso, senão a gente mostra para o ensino fundamental, a educação básica e particularmente para o ensino médio, que está bom do jeito que ele está, que ele continue fazendo da forma como ele está e não se melhore para estar aqui dentro, porque vão ser garantidas 50% de vagas. Então, eu vejo com cuidado isso. Eu queria que, à medida que fosse trabalhada a implementação dos 50% de vaga, também fosse trabalhada a possibilidade do aluno estar na universidade respondendo com a condição intelectual que a universidade pede, com os conhecimentos básicos, física, química, português, etc., com os conhecimentos básicos para que ele pudesse estar aqui, aproveitando o tempo que ele vai despender na universidade. Então, é uma complicação bastante grande que depende de novas políticas, de políticas que entendam o ensino básico como básico, porque muitas das vezes, por você ter assegurado 50% de vagas no ensino superior, você esquece que os outros, um grande número de alunos vão continuar no mercado de trabalho com aquela formação precária que ele recebeu no ensino médio. Eles não vêm para a universidade, continuam lá com uma formação extremamente precária. Então, se você pensar, da universidade fazer essa discussão? É da universidade fazer essa discussão com o ensino médio. Bem, acho que um pouquinho por aí. Obrigada. Eu queria fazer um comentário que talvez vá um pouco na direção do... a gente não pode esquecer que tudo isso que nós estamos discutindo hoje, se formos levar em conta a nossa realidade, nós estamos vivendo um momento em que o Estado, né, como é que são as nossas políticas sociais
nesse momento, né? Num Estado que cada vez se afasta mais dessas políticas, cada vez quer assumir menos, né? Tanto educação quanto saúde. E eu começo falando isso por conta até das últimas peripécias que nós tivemos no Estado de São Paulo, com a nossa atual secretária do Estado, né? Basicamente, assim, tutelando é uma palavra até leve para o que ela está fazendo em relação aos professores do ensino fundamental e médio, né? Basicamente, ela está dizendo, olha, os conteúdos são esses, o tempo que você tem que dar isso é esse, a avaliação é essa, né? E aí também não dá para fazer uma avaliação muito rápida disso, porque é isso que você falou ainda hoje, boa parte dos colegas que estão trabalhando no ensino fundamental e médio, eles não saem de uma universidade pública, eles ainda vêm, boa parte deles, dessas escolas, às vezes de final de semana, né, à distância, e aí vai. Então, o problema se complexifica bastante quando a gente traz para a nossa realidade. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Me parece que na apresentação, vocês me dizem se eu entendi bem, tem alguns eixos que se fazem presentes enquanto preocupação nessas mudanças, né? Um deles parece que é a questão da interdisciplinaridade. A fragmentação do conhecimento parece que ela está aí preocupando como um incômodo, tanto na comunidade europeia, quanto na mudança em Harvard, também isso. Então, tem essa questão da interdisciplinaridade. Parece que uma formação em que a cultura tenha um peso, né? Não é uma centralidade, mas que ela tenha um peso grande no processo de formação é outro eixo muito importante. A questão da pesquisa vai aparecer também como outro eixo muito importante no processo de formação, na graduação, e me parece também descortinando uma outra relação, ou uma relação talvez mais estreita entre as universidades e a comunidade, né? Serviços sociais, uma relação mais próxima. Então eu queria ouvir se é isso mesmo. E se é isso mesmo, também algumas coisas em relação a isso me preocupam, porque esses eixos, há algum tempo, eu diria que há mais de uma década, a gente vem ouvindo isso como importante também no Brasil. As mudanças curriculares da década de 90 já apontavam para isso, algumas áreas, quando fizeram uma mudança curricular nessa década, já ao invés de propor, por exemplo, um modelo curricular disciplinar, já propunha áreas, né? Alguns na área da saúde, por exemplo, que é a área que eu atuo, educação e saúde, no Brasil nós temos sim, cadê a colega? Tem algumas outras experiências, sem ser essa, que é da Rede Unida, né? Uma experiência da América, de cursos na área da saúde, de mudanças no curso da área de saúde, na América Latina todinha, envolvendo o Brasil também, várias universidades brasileiras. É chamado de Rede Unida, esse grupo, que mudaram basicamente todo o currículo a partir da metodologia, que é a aprendizagem baseada em problema, e com uma outra coisa também, que é a aprendizagem centrada no aluno, né? Que é outra coisa que também parece bastante aí. Agora, essas questões me parece que elas estão sendo retomadas com maior vigor. Eu queria saber se é isso mesmo, porque ou a gente corre risco de que isso de novo passe a compor o processo de formação, mas como pinceladas, e aí se for uma pincelada de questões humanas, um pouco de artes, um pouco cultural, eu acredito que isso não mude muito o processo de formação, né? Em relação à interdisciplinaridade, às vezes a gente pensa, não, vou organizar o currículo por áreas ou por temas, e aí o que a gente vê, que pelo menos eu analisei isso na área da saúde, que a área aparece. A gente pega um tema geral e dentro dela, como é que as pessoas resolveram? Dentro dela vão todas as disciplinas elencadas para compor a área, quer dizer, não mudou, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês nesse sentido. Parece que há uma perspectiva de mudança epistêmica, ontológica, cultural,
cultural grande, né? Aí como é que fica isso nesse nosso país, com todas essas nossas contradições, com essas relações que nós temos aí com o ensino fundamental, nas condições mesmo concretas de existência? Difícil, né? Complicado também. A gente faltou eu fazer os comentários das questões anteriores e sobrou isso. E tem mais essa bomba agora aqui. Tentar unir tudo. Acho que reforma é uma coisa. Tem que começar com atitude, né? Tem todo esse problema de elencar disciplinas. Vamos fazer isso, vamos organizar assim, vamos colocar os conteúdos, vamos admitir mais, vamos tirar daqui, colocar ali, vamos diminuir os anos, vamos aumentar a dose de pesquisa, vamos formar professores que tenham capacidade interdisciplinar para poder lecionar. Sabe que eu estava pensando aqui, aquela velha, toda profissão tem o seu ditado, né? Aquela a pecha que recai sobre as profissões. Professor, né? Que é meio chato falar isso na faculdade de educação, mas é verdade, né? No começo da carreira, ele ensina o que não sabe, né? Ficamos recém-formados, hoje a gente vai lá e nem sabe o que está falando, ele está falando. Aí quando ganha um pouquinho mais de experiência, ele passa a ensinar o que sabe e o que não sabe. Continua ensinando um monte de... Aí quando vai ficar muito experiente, quando está aposentando, ele ensina o que deve. Né? Talvez será aquela velha... A instituição talvez sofra do mesmo mal, assim, dos professores. Porque a gente nunca pode ensinar o que sabe. Né? Parece que talvez essa fosse a regra número 1 do magistério. E as instituições, eu vejo esse bolo assim, de reformas, talvez não pode ter que tomar um pouco de cuidado, ficar meio calmo aí. Bolonha está fazendo, Bolonha, a Europa toda está fazendo uma coisa, Harvard está fazendo essa reforma. Essa reforma, se não me engano, na posse da atual reitora, que ela é, se não me engano, historiadora, especialista na guerra civil lá dos Estados Unidos, ela fala que isso aí começou há 100 e poucos anos. Então brinca até que a universidade é muito acusada de ser lenta, de não fazer mudanças, etc. Não, nós fazemos, só que demora 100 anos. Então não sei, essa vinculação que a gente tem com os níveis anteriores da educação. Acho, não sei, meio chato, mas está tudo vinculado, eu acho. O professor Leandro colocou a história, o imaginário que tem a mãe do menino que entra aqui na Unicamp, é o mesmo imaginário que tem aquele que está na escola pública, que não vai entrar. Né? E acho que isso aí está na América Latina toda, né? com toda uma especificidade em cada área. Então, lembrando que o Chile, há uns 6, 7 anos atrás, o Chile talvez seja uma média da América Latina, né? Média razoável. Para cima, Bom, pelo menos em termos de educação. Bom, lá tem, eu esqueci o nome da terceira universidade, tem a Universidade do Chile, né? A Católica e a de Santiago, E aí aconteceu não lembro quando foi isso, tinha um amigo que estava trabalhando numa dessa universidade, deu um boom de universidades privadas lá. Isso acho que foi há uns 10 anos atrás, formaram, como aqui, um monte de universidades, não universidades novas, novas universidades, que sumiram depois de algum tempo. E agora parece que a Universidade Católica, estamos na hora aí na vez das privadas, passou a Universidade do Chile, foi isso? E tamanho desses rankings que tem aí, aliás, o mesmo ranking que a Unicamp alcançou uma posição privilegiada agora, né? A Unicamp e a USP. Então, não sei, eu tenho meio medo dessas reformas, sabe? Tem que olhar com calma. O Ernesto Sábato falava que quando perguntavam para ele qual que é um bom livro para ler, né? Me recomenda aí um bom livro. Ele fala, um bom livro você espera uns 10 anos, ou 20, depois que ele foi lançado, aí ele pode ser um bom livro. Né? Nada contra os autores novos, mas todas essas questões que a gente comentou aqui, a gente precisa talvez olhar com mais ponderação, né? Não é tão imediato assim.
Bom, eu não sou mais otimista. Eu acho que as coisas vão mudar. Eu acho que o caminho vai ser esse. Agora, é verdade, eu acho que você captou bem os eixos que se colocaram. Né? Acho que tem alguns outros também, mas interdisciplinaridade, pesquisa, universidade, sociedade, aprendizagem centrada no aluno são comuns hoje no mundo inteiro, né? Para aí que o vento sopra. Aí a cultura, né? A largueza cultural. Largueza. Agora, interdisciplinaridade a gente tem que ter cuidado. Eu sempre falei, eu estou dizendo numa entrevista, que a interdisciplinaridade não substitui a disciplinaridade. Né? A história da... Por que a gente dividiu o conhecimento em disciplinas? Né? Porque é muito mais fácil, é mais factível, não existe mais aquela erudição antiga. Hoje a gente não pode saber bem tudo, a gente sabe algumas coisas, então a humanidade se estruturou em disciplinas e de repente dizer não, as coisas têm que ser interdisciplinares. Agora, a interdisciplinaridade nesse sentido é resgatar coisas que se perderam com a disciplinaridade. Né? Quer dizer, a pessoa se dá conta que as coisas não são completamente estanques nem distintas umas das outras. As metodologias são muito parecidas, a gente não precisa saber tudo para entender um pouco das coisas. Né? Eu acho que aqui, no Brasil a gente peca muito pela falta de cultura. Vou falar como físico, né? A cultura científica é um problema aqui no Brasil. Muita gente sai da universidade sem saber o que é método científico, que eu acho que é uma das grandes conquistas culturais da humanidade. Né? Mas com a separação estanque do pensamento, muita gente de artes e de humanidades sai sem saber do que significa método científico. Quando eu falo de interdisciplinaridade, eu estou falando de coisas muito, muito básicas, nada muito barulhento. Agora, a pesquisa, ela entra porque a gente está falando de universidade. Eu acho que aí sim, aí fica muito forte. Eu acredito que tem que haver uma distinção entre ensino superior e ensino universitário. As universidades são instituições onde a pesquisa tem que ter um papel fundamental na própria formação. A formação pela pesquisa, pelo descobrir o novo, né? Pelo transgredir as fronteiras, que é o que a gente está fazendo agora, quer dizer, não que a gente esteja fazendo pesquisa, mas o ambiente da universidade é um ambiente que permite e estimula a gente a pensar o diferente, a pensar alguma coisa não dentro do que vinha sendo feito até agora. Então, eu acho que instigar os estudantes das universidades a ter uma formação nessa direção é importante. Né? Relação universidade e sociedade é um outro problema fundamental na sociedade latino-americana. Ainda existe em muitos setores da sociedade aquela sensação de que as universidades vão resolver todos os problemas do mundo. Né? Curiosamente, nesse caso da menina que foi jogada do 6º andar, ninguém pediu, não chamou ainda os técnicos da Unicamp para saberem o que aconteceu. Opa, já está. Então a sociedade percebe aqui na América Latina que a universidade é um polo de saber, um lugar onde se sabe tudo e se resolve os problemas. É comum interação com industriais que acham que a universidade tem que resolver os problemas da indústria. A universidade está separada da indústria, ela resolve os problemas profundos dela, mas não resolve os meus problemas da minha indústria. Em lugar algum do mundo desenvolvido, a universidade resolve problemas da indústria. Intel publica quase nada de artigo científico. Ela faz o desenvolvimento dela. A universidade desenvolve, trabalha com os problemas fundamentais, mais abstratos. Agora, os problemas práticos são resolvidos na própria indústria. Então, a interação universidade e sociedade tem que acontecer de outra forma. Eu acho que a principal função da universidade, não só a universidade nova da universidade, é formar gente, não é resolver os problemas da humanidade. E, ao formar a gente, é muito importante nessa formação a interação com a sociedade. Na área de saúde, casualmente, eu acho que aqui em Campinas, a Unicamp faz uma coisa que é muito interessante, que todo aluno de medicina da Unicamp, de enfermagem, passou por um centro de saúde, o que não é normal nos cursos de medicina do Brasil. Você entra num curso de saúde, vai ter um estudante da Unicamp ali, sempre. Pelo menos a minha experiência tem sido essa. Então, a interação com a sociedade acho que deve acontecer através justamente do envolvimento dos estudantes em problemas da sociedade, não que eles vão resolver isso. E o último ponto que você mencionou, eu acho que esse sim é qualitativamente importante, é a aprendizagem centrada no aluno. A gente criar o conceito de percursos curriculares. Não faz sentido, na universidade do século XXI, a gente achar que todos os estudantes de escolha o curso, tem que fazer exatamente aqueles mesmos cursos. A gente põe umas eletivas aqui, mas dentro desse grupo, nessa aqui não vai ter vaga, né? Isso que eu não gostava do projeto da Beth, que era baseada no que já tem. A gente tem que privilegiar, tem que respeitar os alunos, tem que respeitar o fato de que eles são indivíduos e que podem ter formações diferentes das formações. Harvard, que não tem mais nada para provar para o mundo, eles têm uma coisa que eu adorei, eles têm o que eles chamam lá de Non-Accredited Engineering Courses.
o CREA americano não gosta dos percursos curriculares que tem em Harvard, Harvard diz, tudo bem, eu vou formar você engenheiro, você não vai ter direito a CREA. Tudo bem, eu quero sair como engenheiro de Harvard sem ter o direito de se registrar no conselho profissional. E os caras fazem isso. Ok, temos que respeitar o fato que as pessoas são diferentes e não devemos esperar que todo mundo tenha a mesma formação. Exatamente. E esse foi o erro dos ciclos básicos. Né? O ciclo básico, que é o mesmo para todo mundo, pode ter coisa muito interessante, pode ter coisa muito chata. A gente tem que saber que nós somos diferentes, cada um de nós é diferente. Então, não vejo por que não fazer as coisas nessa direção. Cabe um pouquinho um esclarecimento, porque uma coisa é a flexibilidade, né, na trajetória de formação, que aí eu acho que a gente precisa mesmo, até pela complexidade. Mas me preocupa também um pouquinho essa coisa do aprender, o aprender centrado no aluno. Eu não gosto de nenhum radicalismo, nem de um lado nem do outro, e gostaria de expressar um pouquinho isso, porque acho interessante e bastante instigante para o aluno buscar, procurar, mas eu também não abro mão da gente, eu acredito muito na questão da experiência. Aí eu estou me baseando num teórico do campo da história, Thompson, num conceito que ele tem de experiência, que é um conceito bem abrangente. Eu acho que sim, quando você fala, o professor quando começa a ler ele continua se constituindo, ele vai acumulando uma série de experiências e revendo essas experiências. Então, tudo bem, a aprendizagem ser centrada no aluno, mas eu acho que a gente também não pode abrir mão do saber que o professor vai, né, acumulando, das experiências que ele tem. Eu acho isso também importante. Isso não significa não ter mobilidade, não ter diferentes trajetórias. Eu acho que não é incompatível, né? Helena, se pergunta a questão dos eixos. O Leandro já pontuou que realmente foram esses mesmos os eixos colocados aí pela reforma de Harvard são esses mesmos. E aí você pergunta como que isso pode acontecer, como isso tem alguma probabilidade de vir a ser, né? Então, vamos colocar dentro do nosso contexto brasileiro, né? Então, a questão toda, em termos humanos, é uma questão de processo, né? Então, a questão de 15 anos atrás, a gente, se estivesse falando da questão da interdisciplinariedade, estaríamos falando numa questão muito mais teórica. Olha, existe uma coisa que é essa questão da interdisciplinariedade. O Leandro fala assim, não existe inter sem a disciplinariedade, porque a raiz da palavra acaba sendo a mesma. Mas eu já vi teóricos trabalhando que a ideia seria a adisciplinariedade, no sentido da negação, da não disciplinariedade, tá? No sentido de, quando ele traz que a questão da disciplinariedade ela foi formada num tempo histórico onde a questão do objeto próprio de análise de uma determinada área de conhecimento se fazia através de um método de conhecimento, e por isso nós temos essa profundidade que cada área pôde trazer para nós em termos de ciência, e da ciência a tecnologia que essa ciência possibilita. Nós vemos que ela tem grandes progressos. No sentido desse processo, essa profundidade do conhecimento chegou a aclarar para nós, todos teóricos e estudiosos, que a questão do objeto de estudo, ela atualmente não mais se suporta, ela não mais cabe numa área disciplinar. Então, a questão da interdisciplinariedade não é uma coisa que vem de lá para cá, como aparentemente se coloca, por causa das questões de estudos, da interdisciplinariedade. Não, ela, na verdade, é aquilo que você está sentindo. Você não dá mais conta de dar profundidade ao conhecimento que com um objeto só. Você tem que solicitar a colaboração de todas as outras áreas, e na hora
que você solicita a colaboração de todas as outras áreas, se percebe que você fez uma nova área de conhecimento, e hoje a gente tem vários dos nossos cursos aqui com áreas integradas. Mas isso também não é só suficiente, porque aí você de novo faz aquele recorte. E não é isso que a ideia da adisciplinaridade ou da interdisciplinaridade está colocando. É no sentido de olhar o processo da construção de conhecimento de uma forma que engloba o método científico, mas coloca outros métodos que durante esse processo da construção do método científico, que a gente vai chamar de modernidade, ela pôs fora, ela eliminou. Então, traz para a nossa consideração, nós teóricos, que devemos trabalhar com os métodos científicos, acoplando outros, unindo, incluindo outros. Então, nós estamos num momento desse processo que está de baixo para cima, nos mostrando a necessidade de trabalhar com vários métodos e a necessidade de trabalhar não só com um objeto, mas com vários objetos se interrelacionando, interceptando-se uns aos outros, né? Então, eu acho que é por aí que vai realmente chegar a possibilidade de você conseguir tudo isso que nós estamos falando. Como? Com os professores tomando consciência disso. Vai demorar? Aí vai depender. Se a gente tem momentos de discussões como esse, como uma Ampere da vida que podia estar trabalhando isso, com novos seminários discutindo tudo isso, sabe? E realmente com políticas que propiciassem essa discussão. Porque se você tem políticas que vêm de lá para cá, trazendo como é esse projeto de reforma universitária que está vindo agora, do meu ponto de vista, ele é muito ruim para isso que nós estamos colocando aqui. Ele é muito ruim, ele não colabora em nada e muito mais faz com que você fique mais vinculado ao mercado. E aí, quando você está vinculado ao mercado, você está respondendo aquilo que ele estava falando, a solicitação imediata. E isso você está fazendo, do meu ponto de vista, um desrespeito para o aluno. O aluno vai para o mercado, daqui 5 anos ele está completamente desatualizado. E aí então vem aquela ideia, mas ele tem que aprender a aprender. Não, é errado no sentido de dizer, daí para frente ele tem que continuar a sua educação continuada. E isso é entendido, vai fazer mais curso, vai fazer mais especialização. E quem que está ganhando com isso? Particularmente as instituições privadas que estão abrindo mais cursos. Venha para cá, que agora você precisa disso, você precisa daquilo. Então, é uma forma de desserviço que nós estamos fazendo. Quando isso vai ser entendido? Quando os professores começarem a discutir de um outro ponto de vista. Tá? E aí eu acho que é possível saltos nessa discussão, com professores conscientes disso, com administradores conscientes disso, com políticos conscientes disso. Tá? É possível, eu sou um pouco poliana, né? Como o Leandro falou, eu também acho que eu olho com positividade nesse sentido. Eu também vejo que as publicações que estão sendo feitas agora, elas estão mais nessa linha. Tá? Se dependendo do que você pega para ler, elas estão maciçamente pensando dessa forma. E acho que essas publicações solicitam um respeito a esse aluno que a gente está formando. Tá? Então, dessa forma, se a gente chegar a isso que você pontuou, eu tenho certeza que esse professor não mais vai ser aquele que ensina aquilo que não sabe, ensina aquilo que sabe e não sabe, ensina aquilo que ele sabe. Não vai, porque desde o começo ele já está apontando, junto de uma equipe de professores, temáticas para serem trabalhadas que ele mesmo conscientemente entendeu que aquilo é importante para a formação do aluno. Tá? O que acontece com o professor? Ele chega numa universidade, dê isso aqui. Eu não tenho. Mas você vai lá e dá qualquer coisa, tal livro, tal não sei o quê. Então, por isso que é a verdadeira que ele falou, ensino que não sabe. Ele chega e recebe para ser feito. Recém-formado, dê isso no primeiro ano de graduação. Não é? Acabou de se formar, um recém-doutor vai lá dar aula para o primeiro ano de graduação. Seria o último lugar a colocar alguém que não sabe o que sabe.
Boa tarde a todos, eu sou o William, eu sou da Engenharia Elétrica, tenho mais 2 anos ainda para me formar e comentando assim sobre essa coisa da interdisciplinaridade na universidade, eu sou, de certa forma, um exemplo disso, porque já tive aula com o professor Assunção, gostaria que ele comentasse isso também. Eu sou de uma área da engenharia em que ela tem aplicação direta na área médica, na engenharia clínica. Então, e é uma coisa assim que até mesmo o mercado não conhece, sabe? E a gente percebe que quando a gente chega para fazer uma pós-graduação em uma área interdisciplinar como essa, a gente percebe que como engenheiro a gente não está preparado para isso, sabe? A Unicamp, ela dá oportunidades para que a gente, enquanto estudante de um instituto na FEEC, a gente faça matérias aqui na Faculdade de Educação, faça matérias na Educação Física, faça matérias na Biologia. Inclusive eu faço esse tipo de coisa, mas não porque eu gosto de estudar, faço porque eu preciso. Faço porque eu tenho noção de que o engenheiro, quando ele se formar, ele vai exercer um cargo de liderança, ele vai exercer um cargo como um gerente de projeto, como um gerente de pessoal, sabe? Muitas vezes vai ter aquele operário de obra mesmo que, às vezes, você precisa ter uma noção de psicologia para falar para o cara, não, faz desse jeito, porque senão você vai ser mandado embora. Não é a mesma forma que você vai tratar a tua secretária. Se você falar isso, não é a mesma forma que você vai tratar a tua secretária, que vai, na hora que você fala uma coisa desse tipo, ela já vai automaticamente se fechar, tudo mais, aquela coisa. Temos que ter noções. Com certeza. E assim, se Harvard hoje se preocupa com uma coisa desse tipo, com uma formação mais ampla, para colocar um profissional no mercado, colocar o profissional na sociedade, a pessoa na sociedade antes de mais nada, que tenha uma formação, uma visão de mundo, que saiba se colocar, se posicionar naquele mundo de maneira crítica e que tenha um impacto nessa sociedade, porque vamos pensar assim, trazendo de novo para o exemplo da minha área, se a gente faz qualquer projeto de uma hidrelétrica, uma grande obra de engenharia que tem um impacto ambiental enorme, social enorme, político, e se a gente simplesmente foi preparado só para dimensionar essa usina sem se preocupar com esse tipo de coisa, a gente cai num monte de problemas, correto? E hoje Harvard pensa dessa forma, pensa em colocar um profissional dentro de um contexto, pensa em colocar o aluno já dentro de um contexto, dando a liberdade para ele fazer isso. O Unicamp tem certas maneiras, tem seu nível de liberdade para a gente fazer esse tipo de coisa. Não é obrigatório, não é a cultura da Unicamp fazer isso. A gente sabe, né, professora Assunção, que muitos dos meus colegas mesmo têm essa dificuldade em se falar em público, de se comunicar tudo. Então se fecha na tua área técnica, naquela coisa de fazer cálculo, projeta uma coisinha, entrega, acabou. Então, gostaria que fosse baseado ainda com foco na engenharia, como seria essa reforma curricular para melhorar esse quadro do ensino de tecnologia hoje no Brasil. Muito obrigado. Eu esqueci que disciplina você fez comigo, resistência aos materiais, pode ser? Isso. Olha, não sei, essa disciplina aí é muito criticada, do modo como ela foi oferecida, porque acho que deve ter feito projetos, não é? Deve ter feito alguns projetos durante a disciplina, não foi isso? Feito projetos, né? Talvez isso seja um modo, está perguntando como sintetizar isso nas engenharias. Talvez diminuir um pouquinho a carga de resoluções de equação diferencial que o professor faz na lousa e dar um pouco mais de tempo para o estudante descobrir a necessidade de resolver uma equação diferencial quando ele está fazendo um projeto, né? Agora, eu acho que a dificuldade que existe de implementar, você deve ter visto nessa disciplina, você deve ter cursado com outros engenheiros elétricos e com engenheiros de computação
de química, engenharia química, né, uma disciplina para todas as engenharias, menos a civil e a elétrica. E você deve ter tido opiniões bem diferentes dos seus colegas ali. Eu até imagino que muitos deles gostariam de fazer 2 provinhas, uma no meio e outra no final do curso, somar, dividir por 2 e na área final. Não sei, dando aula, às vezes eu tenho essa impressão. Né? Nesse semestre, uma coisa parecida com outras turmas, agora é bem uniforme, tem só engenheiros elétricos e engenheiros químicos, e eles estão fazendo os projetos, estão fazendo medidas de laboratório, tudo, mas eu já sinto que tem estudantes que preferem o sistema clássico aí de provinha em sala de aula, entendeu? Então, a pergunta é... O Leandro vai comentar, vai ter uma ideia melhor aqui. Vai lá. Fazer uns comentários da formação de engenharia que eu acompanhei agora. Bom, em primeiro lugar, eu falei que eu saí 2 vezes da engenharia, eu me incomodava muito mais com os meus colegas do que com o que eu aprendi. O ambiente era muito ruim, era o que você está falando, todo mundo querendo se dar bem, achar um caminho. Passar num curso fraudando era melhor ainda, aí que o cara era bom mesmo, né? Então, eu não gostei disso aí, eu comecei a me questionar, o que eu estou fazendo aqui? Eu acabei me encantando com mecânica quântica, benefício, não é? Agora, a Poli, depois de muita discussão, o pessoal da Poli da USP nem se trancou, não sei se é essa a palavra, mas eles se exilaram durante uma semana, o corpo docente tem a base aérea, a base da Força Aérea, não é Guadalupe, uma outra, não vou lembrar a cidade, Piratininga. Em Piratininga, eles fizeram as jornadas de Piratininga para pensar como é que eles podiam melhorar o ensino de engenharia. Que legal, o cara não vai mais entrar na engenharia elétrica ou na engenharia civil, ele vai entrar na engenharia. Depois de 1 ano e meio ou 2 anos, de acordo com o desempenho dele nas disciplinas, ele vai escolher o seu caminho. Legal, vai na direção do que a gente está falando aqui. Não deu certo, já voltaram atrás. Por quê? Porque eles não se deram conta que não é só tirar a entrada, fazer a entrada igual para todos. Já é um grande progresso compatibilizar os currículos das engenharias nos 2 primeiros anos, porque na Unicamp nunca se conseguiu fazer isso. Né? Mas a coisa complicou porque não vinha junto com isso um estímulo à formação fora de cálculo, física, resmate, laboratório, aquela coisa bitolante. E os caras, dentro de uma ética de eu tenho que me dar melhor, começaram a ter conflitos entre os estudantes. Quer dizer, ele não é meu colega, ele é meu inimigo, porque ele pode estar querendo a vaga que eu também quero. Nunca vi isso acontecer em sala de vestibular, por exemplo. Ninguém está lá brigando com o cara que está do lado dele, mas na engenharia isso começou a acontecer. Então eu acho que não basta fazer essas mudanças, você tem que trazer novos conceitos de formação. É o melhor caminho. Não adianta a gente dizer que a partir de agora entra todo mundo junto, vamos ver aqui dentro. Não, você tem que mudar a concepção da relação entre professor-aluno, aluno-aluno. Quer dizer, essa parte social é muito importante. Olhar para isso, olhar para a ética, olhar para a formação em cultura, em conhecimento, em filosofia, no que for. Dá oportunidade. Não é todo mundo que vai se interessar por isso, mas permitir para quem se interessa e as lideranças se formam assim. Eu só queria fazer um outro comentário, 2 perguntinhas rápidas, já que eu tenho uma pergunta também. Voltou aquele projeto de reforma universitária? Eu achei que ele estava meio adormecido eternamente. Não, tá, mas está paradinho, né? Não está andando. Não, por causa do Reúne também, né? Essas críticas que estavam falando antes, né? Como se critica qualquer mudança. O tipo de crítica que foi feita à Universidade Nova e vem sendo feito ao Reúne, em geral, eles trazem embutido um forte desconhecimento do que acontece. Eu não vi e não gostei. O Andes, o nosso sindicato, se posicionou fortemente contrário à Universidade Nova, foi mencionado o professor Roberto Ler, ele, mas assim, é ferrenho opositor, usando conceitos que nem estão ali, não sei de onde que ele tira, como é esse Banco Mundial é um deles, o evento ali. E com o Reúne foi pior ainda, porque o Reúne, eu fiz parte de faço parte da atual comissão do Reúne, fiz parte da primeira e da segunda comissões do Reúne, então estou bastante envolvido com isso. No Reúne, a gente tem que calcular a matrícula projetada, né? Tem que saber quem vai se formar, quer dizer, para cada ano de formação a gente tem que comparar o número de formandos com o número de ingressantes, mas não pode ser nos ingressantes daquele ano, porque se você está expandindo dá errado,
Então, numa reunião assim da comissão, deve ter umas 5, 6 pessoas, a gente decidiu que ia ser 4 anos antes da... Aliás, eu queria que fosse 5, mas o colega achou que 4, porque a maior parte dos cursos são de 4 anos. Era razoável o encaminhamento dele, está acostumado com as engenharias aqui, né? Mas no Brasil, a maior parte dos cursos são em 4 anos. Exatamente, ainda aumenta. Então, acabando, não me lembro se foi de 4 para 5 ou de 5 para 4, mas um desses dois números. Tem um artigo de uma professora, colega minha da Física de São Paulo, mostrando como foi maquiavélica a decisão do MEC ao escolher esse número. Eu acho que são 5, não, são 4. Ela escolher 4 e não 5, porque isso prejudica as universidades, se foi feito para ser contra, não sei o que. Quer dizer, qualquer mudança que você faz. E eu estava na reunião, eu sei quanto foi maquiavélico. Isso foi assim, uma discussão banal. Porque você não foi outra. E a reação que a nossa própria comunidade tem a qualquer mudança é uma coisa assim, parece que vão sabotar, que a mudança vai sabotar eternamente todo o esforço que foi feito pela Universidade Brasileira. Quando a gente está tentando é não perder o trem, é aquela história. Quase todos os países que desenvolvem mais ciência e tecnologia do que o Brasil não têm essa entrada fragmentada na universidade, não tem essas trajetórias unidirecionais na universidade. A gente corre o risco de perder o trem da educação superior se manter, insistir em manter esse modelo, que é o que a sociedade espera da gente. A universidade tem que pensar à frente da sociedade, eu acho. Na verdade, eu só quero agradecer a sua presença, que eu gostei muito das suas colocações e acho que você é um exemplo concreto de que a gente pode ter esperança. Eu gostei bastante, inclusive por você estar aqui hoje, né? Na Faculdade de Educação, você veio, eu gostei bastante. Também queria falar para o Leandro que essa professora, talvez ela esteja entendendo Maquiavel na nova forma como hoje Maquiavel está sendo resgatado. Então... eu creio que pelo horário, né, hoje a gente poderia estar encerrando, agradecendo o professor Roberto, o professor Leandro, a professora Elizabeth, e desejando que esse fórum, né, de discussão hoje, que dá continuidade a uma proposta que se iniciou ano passado, que possa ter continuidade, que a gente possa estar se reunindo, se congregando ainda mais para ter outras discussões, não é? Então já fica o convite mesmo, é verdade, para a gente estar aí continuando, discutindo. Hoje o Leandro não teve tempo de falar do Reúne para nós, então fica aí o convite que a gente possa se reencontrar. Obrigada da presença de todos, da participação também, a gente agradece. E agradece a Elizabeth, as duas Elizabeth, a Mercúria, a Pereira e a Sueli, que está lá atrás, quietinhas, que foram as grandes mentoras desse encontro e revidar esforços para que ele acontecesse. Obrigada, meninas. Até.